Bom dia, Cláudio. Bom dia, Diogo. Chega de farsa? Esse é um bom título, né? Chega de farsa. Chega de farsa. O Estadão trouxe essa história excelente. Finalmente fizeram reportagem sobre o sítio do Lula em Atibaia. É inacreditável, inacreditável. Eu repito o que eu digo quase diariamente. Inacreditável que passados tantos meses, desde a primeira reportagem da Veja sobre o sítio do Lula em Atibaia, em que nós tínhamos ali 7 testemunhas, no mínimo, sobre os fatos, sobre a reforma paga pela OAS, depois de termos todos os dados que nós temos sobre a reforma feita novamente pela OAS, no triplex do Lula no Guarujá, é inacreditável que esse negócio não tenha se acelerado, não tenha desembocado numa investigação séria. Só agora, aparentemente, estão interessados os procuradores e a PF em entrevistar primeiro o agrimensor do sítio, que confessou que tudo foi contratado pelo Roberto Teixeira, velho conhecido nosso e mais velho conhecido ainda do Lula e da família do Lula. Mas é incrível, né? Incrível que só agora, e eu espero que seja sério esse troço, espero que eles de fato levem essa investigação até o fim, só agora estão começando a investigar as vantagens financeiras, materiais recebidas pelo Lula da OAS, condenada pela Lava Jato, Cáspita. E é engraçado, né, Diogo? Porque para onde você mexe, que tenha coisas de usufruto do Lula, né, bens, né, seja imóveis, seja qualquer bem que ele tem, sempre tem essas pessoas envolvidas, né? Ou é dele e da família, né? Ou é o Roberto Teixeira, ou é o Jonas Suassuna, ou é o Fernando Bittar, ou é o Ademário, né, o Léo Pinheiro da OAS. Então, esse... Filhos, né? E sempre esses dois filhos no meio, sempre. E sempre esses dois filhos no meio. Então, assim, de fato, como você bem frisou, não tem muita justificativa para que ainda não tenham feito uma busca e apreensão, por exemplo, no sítio, né? No sítio de Atibaia, porque já existe, se ele frequenta, né? Há informações até que ele guardava muitas coisas lá, que boa parte dos bens que ele retirou aqui que ele ganhou, dos presentes que ele ganhou quando ele era presidente, ele guardou no sítio. Assim, agora, passado tanto tempo da primeira denúncia da Veja e das outras que sucederam, fica muito difícil imaginar que vá se encontrar algo lá, né? Quer dizer, se a justiça demora muito, se o Ministério Público demora, se a polícia demora, eles vão limpando, né? Vão limpando, porque vão limpando as pistas. As pistas eles vão limpar, mas eles não conseguem limpar os fatos. Você veja esse agrimensor, por exemplo, que disse que foi contratado pelo Roberto Teixeira. A gente tem o registro do imóvel, que já é uma bizarrice, né? Um testa de ferro, o Jonas Suassuna comprou uma parte, o outro testa de ferro, o Fernando Bittar, comprou outra parte da fazenda, foram unidas antes da reforma paga pela OAS. Essas duas partes viraram um usufruto do Lula e de sua família. A gente tem o mesmo Jonas Suassuna, que é proprietário do apartamento em que mora o Lulinha. As coisas se acumulam. Os carros usados pelo Lulinha. Como os carros usados pelo Lulinha, como nós dissemos, esse Jonas Suassuna não aparece, não foi visto pelo agrimensor. Ele, teoricamente, proprietário da fazenda, não foi visto pelo agrimensor. Pelo contrário, o agrimensor disse que foi ao escritório dele, que fica onde? Na sala ao lado da LFT, do Lulinha. O mesmo escritório que foi devassado pela polícia na Operação Zelotes, porque recebeu dois paus e meio do lobista Marcondes. É muito claro, né? É tudo muito evidente. Gente, por que a editora do Suassuna ficava na sala ao lado da Agora, o que eu acho interessante assim é a coisa da investigação, né? Assim, cada um tem o seu jeito de investigar. A gente respeita, mas assim, eu não vejo motivo para que
o Suassuna, por exemplo, não tenha sido chamado ainda para depor. Mas não é o jeito de investigar aí, Cláudio. É que não estão investigando. Não investigaram até agora. Agora talvez eles comecem a investigar, porque a coisa está tão flagrante, está tão tão explosiva e está à vista. Finalmente, um jornal, o Estadão, se interessou pelo assunto. A Veja, que deu a primeira matéria, nunca mais tratou do tema. Mas é mais ou menos como aconteceu. Não deu nada. É mais ou menos como aconteceu com o triplex, né? Assim, quanto tempo levou para o Ministério Público ouvir o zelador do prédio, né? O engenheiro? Então, assim, são coisas que realmente não se justificam. É muito complicado, sabe? É difícil saber. Agora, enfim, além disso tudo... Da pessoa que, evidentemente, estava acima e no comando de todas as operações que desencadearam na Lava Jato. Todas as operações de propina que para todos os partidos políticos tiveram de passar por quem? Por quem estava no comando do país. Era quem era, no final das contas, era o principal encarregado de administrar essa organização criminosa. Incrivelmente, sempre quando a investigação chega no Lula, parece que há um lapso dos investigadores. É uma crítica aqui construtiva, né? Mas é um lapso dos investigadores. Até hoje, não se fez a pergunta, né, daquele e-mail lá, daquela anotação que foi apreendida lá no livro vermelho lá do irmão do Zé Disseu, e que falava de avião, Lula, né? Enfim, não se perguntou sobre a conta suíça da Dilma, enfim, não se perguntou sobre a presença dos filhos do Lula. Os filhos do Lula, nós demos aqui, os filhos do Lula tinham uma empresa que funcionava no mesmo endereço, na mesma sala do escritório do Bunlai, da usina do Bunlai, também em São Paulo. Não se fez essa pergunta. Por que não se fez essa pergunta? Para o próprio Bunlai, que está preso. Para o próprio Bunlai está preso, vai esperar ele ser solto. Claro. Quer dizer, ele está preso, ele tem que responder tudo, né? Essa coisa de parece que assim, vai ouvir o agrimensor, ótimo que se ouça o agrimensor, mas não é o agrimensor que tinha que ser ouvido, né? Assim, por que não se ouviu todo esse negócio envolvendo o triplex, envolvendo a OAS, e não se fez, não se questionou o Léo Pinheiro, que está, embora esteja em casa, ele está sob tutela da justiça. Condenado. Ele foi condenado a 14 anos de prisão. Então, não faz o menor sentido prender o José Carlos Bunlai se você não investiga aquele sem o qual ele não seria nada, que é o Lula. Claro, lógico. Mesmo que ele tenha se aproveitado do nome do Lula, tanto faz. Você tem de investigar o Lula. Por quê? O Bunlai não existe sem o Lula. Ele só entrou nessa história porque o Lula existe, porque ele é amigo do Lula, porque ele é próximo do Lula. Então, não é tudo irreal nessa investigação se você não chega em quem tinha a verdadeira responsabilidade por todos os atos que foram nomeações, evidentemente, mas todos os arranjos, todos os acordos. A gente está falando de arranjo político. Tem ali o cara do Léo Pinheiro, no celular dele, falando não, o arranjo político do Lula, Jacques Wagner. Que negócio é esse? Olha, a moçada se mexe agora, e nós estamos em janeiro, e este é o momento em que eles têm de se mexer nessa investigação, ou nada mais faz sentido, né? Pois é, a Lava Jato está completando, em fevereiro, está completando 2 anos. Uhum. Né? Eu me lembro de ter publicado, no final ou ao longo de 2014, matérias envolvendo a W Torre, né? A W Torre, todos os indícios envolvendo a W Torre, Paulo Bernardo, a gente repetiu essas histórias ontem aqui, lembrou essas histórias todas, documento com assinatura, o contrato, inclusive do Estaleiro Rio Grande, com a assinatura da Dilma, etc. e tal, a doação do terreno
para a empresa, para a W Torre, pelo próprio Paulo Bernardo. Assim, a gente, todos os elementos que deveriam levar justamente a uma investigação das relações da W Torre. Essa investigação está aberta, mas está parada. E agora, quer dizer, precisou passar 2 anos, agora precisou agora o Nelson Severo dizer que quem indicou a W Torre para os negócios com a Petrobras foi o Lula. Quer dizer, não há explicações, porque você veja, a W Torre, de repente, entra em vários negócios de bilhões imobiliários, negócios imobiliários, a sede da Petrobras, outros imóveis, ela tem outros imóveis, inclusive envolvendo fundos de pensão, envolvendo o BTG, quer dizer, e nada avança nesse sentido. A investigação fica muito a reboque das delações, né? Sendo que você tem, às vezes, elementos probatórios que mostram essa relação, como esses elementos mesmo envolvendo os filhos do Lula com o Bomaia. É evidente que a corrupção foi tão grande, foi tão exorbitante, que os caras da Lava Jato não conseguem seguir tudo. É exatamente por isso que um pouco de foco neste momento, e nós chegamos num momento, depois de 2 anos de investigação, como você disse, de focar na cúpula, nos líderes, nos comandantes desse esquema. Chegou a hora. Eles fizeram um trabalho de inestimável valor para o país. Nunca a gente imaginou que isso tudo pudesse acontecer. A gente beija os pés de cada procurador, sobretudo do juiz Sérgio Moro. Agora, tá na hora de amarrar os nós, né? Justamente. A coisa... você não pode agora, você já tem praticamente todas as pessoas, os empresários, os empreiteiros, né, e os diretores da Petrobras que foram envolvidos na Lava Jato, todos já receberam suas condenações, alguns estão para receber, mas enfim, todos réus, todos indiciados, todos denunciados. Daqui a pouco, aí você começa a perceber o seguinte... Infelizmente, o Lula não está sob a jurisdição de Brasília, né? Então, a gente está sempre no âmbito da Lava Jato e Curitiba. Com certeza. Isso facilita. Olha só, todos, você tem toda a razão, devem ser elogiados, né? O trabalho tem que ser muito valorado, de toda a força-tarefa, mas a gente não pode se perder desse emaranhado. Então, daqui a pouco começam a surgir, como tem surgido, olha, surgiu mais um delator. Esse delator é um gerente, é um subgerente, sabe, você vai entrando, que na verdade você está entrando numa cadeia de investigação que você está descendo de nível em vez de subir. Né? Você daqui a pouco está no técnico, como houve aí condenação anteontem, do Zelada, com gerentes, com técnicos, quer dizer... Não, só que essas pessoas não fazem nada... Né? Isso tudo a gente está vendo que tem a vinculação política. A investigação tem que mirar para cima e não para baixo. E você não pode, exatamente, você não pode tratar todo mundo como se eles fossem do mesmo nível. Quer dizer, você não pode tratar um peão do PMDB como você trataria um presidente da República, porque é óbvio que o peão do PMDB pode ter embolsado um monte de grana, mas a responsabilidade dele, nesse caso, é muito menor, e a possibilidade dele de combinar e de fazer o esquema é muito menor. Ele é um beneficiário, não há dúvida, é um corrupto, não há dúvida, merece cadeia hoje, ontem, mas tá na hora de vendo o Lula. Investigação. É interessante o seguinte, né, que acho que deve passar pela cabeça dos investigadores, né? O Lula foi presidente durante 2 mandatos, né? Tinha um bom salário. Eu fico muito curioso de entender por que o Lula não tem nada em nome dele, né? Assim, tudo bem, o salário dele era um salário de presidente, não, né? Mas é um bom salário, dá para comprar muita coisa, honestamente, né? Mas ele não tem nada em nome dele, não tem nada, né? Sempre no nome de alguém. O cara não compra um fogão. Ele está sempre vivendo de favor, sempre usando o imóvel de alguém. Ele podia comprar um sítio, por que não? Como presidente, o Lula podia comprar um sítio. Ele pode comprar um sítio. Pode comprar. R$1,5 milhão custou o sítio
numa boa. Dá para comprar, pega um financiamento, paga metade, juntou dinheiro, né? Juntou ali 500 mil, 600 mil, vai lá, compra, financia o resto na caixa. É possível fazer. Então, assim... É possível fazer, mas daí a OS vai reformar o teu sítio. Não, E vai pagar a reforma do teu sítio. E como é que você explica isso? pois mas o que eu acho incrível, Diogo, começa a complicar. eu acho incrível, assim, se o sítio tivesse no nome do Lula, É. não seria tão grave. Quer dizer, o grave é ele usar um sítio que não está no nome dele. Se ele tivesse a capacidade de justificar Claro! de reais, se ele tivesse a possibilidade de pagar a reforma, de justificar uma determinada receita, um faturamento para poder comprar todas essas coisas. Mas o Lula não... Olha, ele morou quantos anos de graça na casa do Roberto Teixeira? Pois é, 9 anos, né? Olha, onde mora o filho onde mora o filho do Lula? Na casa de quem? Na casa do Suassuna, né? Não, esse um. O outro filho mora na casa. O outro filho no Roberto Teixeira, exatamente. É isso que a gente tá sempre. Tradição familiar da qual eles não querem se desfazer. O Luleco mora na casa do Roberto Teixeira. O mesmo Roberto Teixeira que contratou o agrimensor. E olha só, o Luleco não tem uma... Vamos aqui fazer uma extrapolação, né? O Luleco tem uma empresa, né, de marketing esportivo, ele tem renda, não tem? Né? Deveria ter. Poderia comprar um apartamento. Eles não põem dinheiro no bolso, eles não põem a mão no bolso. Eles não põem a mão no bolso. Existe uma isso daí bom. Agora, eu acho... tem um dado... Cláudio, chega de farsa. A gente sabe... Nós sabemos o que eles fazem. Todo mundo sabe o que eles fazem. Os procuradores sabem o que eles fazem. Diogo, sabem sim. E olha só, uma outra coisa que não faz sentido, né? Que são coisas óbvias, mas que não fazem sentido. Você tem uma propriedade, né? Você chama para fazer a reforma da sua propriedade, você chama uma empresa de reforma. Você não chama a maior empreiteira do país, ou uma das maiores empreiteiras do país, que trabalha com grandes, né, obras, para fazer uma reforma de um sítio, para fazer a reforma de um apartamento. O José Dirceu fez o quê? O escritório José Dirceu foi reformado por quem? Pela OAS. Pela OAS. Então, assim, está claro. É uma propina disfarçada. É lógico. Bom, tudo muito claro. A gente vai continuar perseguindo, porque... Tem um outro... Eu acho engraçado só uma outra coisa que tem a ver com isso tudo, né? Mas que é bom para a gente reafirmar o seguinte, que a gente fez a nossa reunião no primeiro dia do ano, e no primeiro dia do ano, os jornais estavam todos falando do quê? Que tinha acabado o impeachment, né? Que aí era o Jacques Wagner dando várias entrevistas, o Cardoso dando entrevistas, todo mundo dizendo que que o ano tinha terminado ótimo, perfeito, que a Dilma tinha vencido, que tinha acabado a crise. E aí passa uma semana, na outra semana, agora voltou tudo, né? Quer dizer, na verdade, nunca deixou a crise não deixou de existir. Claro. É o que a Folha de São Paulo nunca saiu da pauta. A Folha de São Paulo chamou de calmaria. Calmaria. Calmaria era fruto... Eu acho incrível esse negócio. É incrível, inclusive, porque a calmaria era fruto de um golpe no STF, né? Era um golpe no STF que tinha que ser denunciado. Mesmo que houvesse uma calmaria, seria a mesma calmaria que houve depois do AI-5. Aí, calmaria no Congresso. Calmaria. Depois da bomba atômica, você Hiroshima, calmaria. Calmaria. Não se move, olha, não se mexe uma palha em Hiroshima. Lógico, é isso aí. Bom, a gente não está calmo. Não, nunca. Não tem calmaria, não. Abração. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.